porque talvez ainda há uma esperança. A primeira parte dessa povo que foi levado, eles vão servir a Nabucodonosor no seu palácio, nas províncias. Este povo que fica num estado de miséria, sobre as ruínas daquele lugar. E a terceira parte deste povo está junto ao rio Quebar, os sacerdotes, os levitas daquele tempo. E perceba que quando Deus aparece para Ezequiel, a Bíblia é enfática em dizer, ele diz: olha, põe-te de pé, porque eu falarei contigo. A expressão que dá aqui a entender é um sentido literal. É como se você levantasse de um lugar que você está sentado. Mas o sentido aqui não é literal, é um sentido espiritual. Deus estava dizendo para o profeta o seguinte: olha, profeta, se posiciona, porque eu quero falar com você. Aí eu olho para a Bíblia e eu percebo detalhes interessantes, que todas as vezes que Deus queria falar com alguém, Ele exigiria de alguém um novo posicionamento. Deus até poderia falar com alguém no mesmo lugar que eu se assento, na casa aonde eu estou, mas perceba que até para Jeremias, Ele diz: Jeremias, levanta e desce. É contraditório levantar para descer até a casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Para Jeremias ouvir a voz de Deus, ele teve que se direcionar ao propósito de Deus. E parafraseando isso aqui, eu lembro de Zaqueu. Zaqueu, quando ele ouve falar de Jesus, quando ele soube da fama de Jesus, ele diz no seu coração: eu preciso ver quem é esse Jesus. Diz a Bíblia que ele sobe numa figueira, e Jesus fala o seguinte: olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Perceba que para ver Jesus ele sobe, mas para ter intimidade com ele, ele desce. Porque Deus não fala com ninguém que está subindo, Deus só fala com alguém que está descendo. Tem gente que até está pensando que o seu status vai elevar ele a alguma coisa, até chega em algum lugar, mas quem ouve a voz de Deus quando ele desce, ele vai se direcionando para o propósito aonde ele é direcionado. Aí a gente olha para a Bíblia, a gente vendo Deus pedindo um posicionamento. Só que a posição que Deus queria aqui para Ezequiel, primeiro era levantar um profeta, para depois levantar uma nação. E perceba que às vezes Deus vai movimentar algumas coisas da nossa vida para nos atrelar a um propósito. E tem uma verdade nesse texto aqui: quem não se posiciona hoje pode acordar um dia frustrado. Quem não se posiciona hoje pode trancar o seu futuro. Quem não se posiciona hoje pode acordar um dia e ver que tudo aquilo que ele investiu não valeu a pena. O capítulo 2, Ezequiel se levanta, ele se coloca de pé. Só que diz a Bíblia que do 2 até o 8, Ezequiel se assenta. Perceba, Deus exige do profeta um posicionamento, mas ele se assenta de novo. E parafraseando isso aqui, eu lembro de Salmos de número 137. A Bíblia diz que eles penduraram a sua harpa nos salgueiros. Eles se assentaram, e o povo da Babilônia pediu a eles uma canção para eles cantar. E eles vão dizer: como nós vamos adorar a Deus se nós estamos numa terra estranha? Perceba que o estado deles se assentarem aqui, eles estão dizendo: olha, para nós não há jeito, para nós não há uma situação sendo resolvida. Porque para o judeu se assentar aqui não é simples como a gente se assentar numa cadeira. O se assentar aqui era como se eles se jogassem a toalha. Eles estão dizendo: olha, para nós não há jeito, para nós não há mais uma solução. E parafraseando isso aqui, eu percebo que eles têm a oportunidade de adorar a Deus, mas não adoram, porque ambientaram a sua adoração somente no templo. Os babilônicos tinham costume de todas as vezes que eles fossem dormir, eles ouviam uma canção para descansar. Só que na oportunidade de exercer o dom de Deus, não exerce, porque acostumaram só a adorar a Deus aqui no templo. E a gente tem um problema muito grande, sabe? Da gente medir espiritualidade
pelo arrepio que a gente sente. A gente pensa, fulano está cheio, ciclano está cheio. Vou usar isso de expressão aqui. Eu posso pregar em pecado, cantar em pecado, você vai receber da mesma forma. Só que a conduta do camarada revela o seu caráter. O povo tinha uma oportunidade de adorar a Deus, não adora, porque ambientaram a sua adoração só adorar a Deus no templo. Tem gente que aqui é profeta, mas dentro de casa não é homem. Tem gente que aqui dentro da igreja profetiza da glória, mas dentro de casa fala palavrão. Aí se assenta. E tem hora, gente, que Deus vai requerer de nós um rumo. Porque até Paulo um dia vai parar numa encruzilhada. Porque tem hora que a promessa de Deus, ela estaciona na sua frente. Ele diz, ou você toma uma direção, ou daqui você não passa. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, Paulo chega a Troade. O significado da palavra Troade quer dizer esquina da decisão. Até Paulo um dia foi parar numa encruzilhada. Deixa eu espiritualizar minha fala, para você entender. Numa encruzilhada tem sempre aquele caminho que é plano, que você consegue trafegar com ele numa facilidade. Mas de repente aquela estrada começa a ficar cheia de barro. É aquela rua que começa até ter um rumo, mas de repente ela fica sem saída. É aquela ponte que só dá para passar você. E se você não tiver equilíbrio para passar na ponte, você cai, tropeça, dá cabo da sua vida. O próprio Jesus mesmo um dia ele diz que há duas portas. Uma porta ela é larga, que muitos entravam por ela, mas ele conclui a sua fala dizendo que a outra porta, que ela é estreita, são poucos os que entram por ela, mas é essa porta que nos conduziria ao caminho dos céus. Quando eu falo de posicionamento na Bíblia, eu lembro de Abacuque. Abacuque no seu capítulo 3, ele vai dizer, olha que ainda que a figueira não floresça, representando Israel, e que não haja fruto na vide, que as ovelhas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam mais vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que Abacuque está dizendo? Ainda que todo mundo se afaste, ainda que todo mundo retroceda, ainda que todo mundo faça aliança com o sistema, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Porque tem uma galera piolho aí, se um desvia, ele desvia também, se um se afasta, ele se afasta também. Mas hoje a gente aqui tá igual a Abacuque, todavia eu me alegrarei no Senhor. Certa vez Jesus estava pregando um sermão, a multidão estava indo embora. Jesus vira para os seus discípulos e fala, queres ir também? Aí Pedro vai dizer, Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor que tem palavras de vida eterna. Depois que você prova isso aqui, depois que você levanta as mãos para esse Senhor e Salvador da sua vida, depois que você vivencia isso aqui, Ele é o ar que você respira. Depois que você prova isso aqui, Ele é a tua vida, Ele é a razão da tua existência. Eu vou repetir isso aqui. Depois que você prova isso aqui, Ele é a razão da tua vida, Ele é o ar que você respira. Eu estou sentindo Deus aqui. Aí diz a Bíblia que no verso 8, Deus aparece para Ezequiel como uma mão que pega Ezequiel pelo cabelo e coloca ele de pé. Porque se você não vai pelo amor, uma hora a dor te encontra. Se você não se posicionar com Deus, uma hora a promessa vai te contar numa esquina. E rapaz, que coisa. Uma hora ela vai te achar. Aí no capítulo 37 é a visão que Ezequiel tem. É uma visão de restauração. É uma visão que Deus queria mostrar para o profeta, que ele queria fazer no meio do povo. Aí diz a Bíblia, Ezequiel é notório em frisar, que ele diz que a mão do Senhor levou ele em espírito ao meio de um vale. Perceba, para Ezequiel ter a visão extraordinária, para Ezequiel enxergar o ambiente que ele estava, havia uma condicional. Qual era?
Ezequiel tinha que estar na dimensão espiritual. O apóstolo Paulo mesmo diz que quem é carnal não compreende o que é espiritual. Para Ezequiel ter a visão, havia uma dimensão que ele poderia se encontrar. Qual era a dimensão que Ezequiel tinha que estar? Era a dimensão do Espírito, era a dimensão espiritual. Me perdoe a expressão, aqui não, porque aqui a gente sente a presença de Deus e aqui a glória de Deus é derramada. Mas lá onde eu moro, tem gente que consegue vir num culto como esse e estabelecer duas visões. Qual é? A visão carnal e a visão espiritual. Quem está na visão carnal aqui, está preocupado com a hora que o culto vai acabar. Quem está na visão carnal aqui está preocupado com o frango que deixou em casa, ou os problemas que está atravessando. Agora quem está na visão espiritual, ele diz: o ambiente até está cercado, mas eu quero ver Deus aqui nessa noite. O apóstolo Paulo mesmo diz, ele nos compara dizendo que nós somos o templo do Espírito. Se ele está nos comparando a templo, ele está nos comparando a templo de Salomão. E quem conhece de Bíblia sabe, o templo de Salomão havia 3 divisões: átrio, santo e santo dos santos. Se ele está nos comparando a templo, nós também somos feitos de 3 divisões. Qual é? Soma, psique e pneuma. Corpo, alma e espírito. Alguém vai pegar isso aqui? Com o corpo eu entro no átrio, com a alma eu entro no santo. Agora no santo dos santos, essa igreja é bíblica, mas eu vou liberar de novo. Com o corpo eu entro no átrio, com a alma eu entro no santo. Agora no santo dos santos é só em espírito. É por isso que Jesus um dia disse para a mulher: mulher, vai chegar a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, em espírito. Deixa eu ver quem está em espírito, em espírito. Quem está no corpo aqui só vem bater carteira para dizer que chegou. Agora quem está no espírito, ele diz: eu vou mergulhar na dimensão espiritual. Aleluia. Olha. Aí o texto diz: ele me fez andar. O agente que está fazendo o profeta andar aqui é a mão de Deus. Só que quando remete a vale na nossa vida, a gente não anda, a gente para, estaciona. Porque quando o processo vem, você não tem forças para andar. A tua estabilidade, ela é tirada de você. E gente, quando alguém está passando por um processo, é fácil você chegar para alguém dizendo: levanta a cabeça, fica de pé, Deus vai mudar essa situação. Agora eu quero ver quando o vale é teu, quando o processo é teu. E parece, gente, que quem tem ministério vai entender a fala do que eu estou falando aqui. É a hora que você está mais quebrado, é a hora que Deus mais te usa. Quem nunca chegou numa reunião como essa, você queria um abraço, mas foi você que teve que abraçar alguém. Você queria que alguém pregasse, mas foi você que teve que pregar. Alguém veio cantar, mas você veio cantar mesmo quebrado. E a gente que não manda na gente mesmo, às vezes a gente canta sem ter vontade de cantar, prega sem ter vontade de pregar, porque entende que a chamada de Deus é maior na nossa vida. E eu estou parafraseando isso aqui, eu lembrei de Pedro. Jesus chega na areia da praia, ele fala bem assim: Pedro, me peça o seu barco. Gente, tinha tanto barco para pegar emprestado, mas pede o barco de alguém que tentou a noite toda e não conseguiu apanhar nada. Porque tem horas da vida que Deus não respeita dor, não respeita fracasso, não respeita processo. E Ele diz: eu posso usar aí o barco seu mais uma vez. Só que perceba, Pedro está vendo Jesus pregar, e na medida que Jesus prega, a multidão recebe. E coisa triste para Pedro é olhar para o barco, não ter um peixe. É você falar de um Deus que salva, mas não tem salvação dentro de casa. Você falar de um Deus que abre porta, mas a porta está fechada. E você vê gente recebendo e você nada. A multidão recebendo a palavra de Deus e Pedro olhando para o barco pensando: vai voltar tudo de novo. Está todo mundo recebendo o que eu disponibilizei, mas e aí eu? Como é que fica? Só que tem um detalhe nesse texto aqui. Jesus acaba de pregar e ele fala bem assim: olha, vai para onde
as águas são mais profundas, e lança as vossas redes para a pesca. Alguém pegou isso aqui lá atrás? Isso é simples, não é nada teológico. Para a multidão, Jesus ensina no raso. Agora, para quem é discípulo, Ele leva para onde as águas são mais profundas. A multidão só está acostumada a vivenciar milagre no raso. Agora quem é discípulo, Jesus leva para onde as águas são mais profundas. Parafraseando isso aqui, eu lembro de Ezequiel 47. A Bíblia diz que o anjo do Senhor diz a Ezequiel: está vendo essas águas? Estou vendo, começa a andar. Ezequiel anda, as águas passam sobre os pés, passam sobre os joelhos, passa sobre a cintura, passa sobre a lombar. Ele está caminhando, aí a Bíblia diz que não dava mais para caminhar. Aí o anjo diz a Ezequiel: mergulha sobre essas águas. Tem gente que vai chegar num ambiente como esse aqui, só vai acostumar a molhar até a água do pé. Agora quem vai viver o sobrenatural de Deus, Ele diz: hoje eu vou mergulhar aonde as águas são mais profundas. Você consegue levantar as mãos aí? Porque a tua intensidade e a tua entrega vai revelar o tamanho da intimidade que Deus tem com você. O tamanho, eu vou repetir isso aqui, o tamanho daquilo que você entregar para Deus, a tua intensidade vai revelar aonde você vai chegar. Tem gente que só vai acostumar a viver daquilo que os outros contou, daquilo que Deus fez na vida dele. Agora tem gente que não vai se acostumar com aquilo que é normal. Ele diz: eu vou me aprofundar para receber aquilo que é de Deus para minha vida. Aí olha o texto, diz a Bíblia que a mão do Senhor fez ele andar. Sabe só qual a conotação da palavra mão no original? Presença. Está no meio do vale, o vale é para parar, mas a presença fez ele andar. Eu vou liberar essa palavra para alguém que tem glória a Deus para dar. Esse processo não vai parar a tua vida. Essa situação não vai te desanimar. Essa trajetória não caminha para um fim de fracasso, mas encaminha para um novo de Deus de vitória. Porque o mesmo Deus que fala na minha boca agora diz para alguém que tem glória a Deus para dar: eu permiti o processo, mas não é para parar você, é para te movimentar em direção àquilo que eu tenho preparado para você. Aleluia. Aí o texto diz: e me fez andar ao redor. O vale tem um monte de osso espalhado, tudo virado de cabeça para baixo. É catastrófico a visão do vale. Só que diz a Bíblia que Ezequiel anda ao redor. Porque quem sabe que nesse contexto aqui, o povo representado é Israel. Um dia teve uma história, um dia teve de pé. E é fácil quando alguém está numa posição de alto escalão julgar quem está embaixo, desmerecer alguém que caiu. Ezequiel entende que a realidade do vale é até catastrófica, mas ele está ali liberado por uma palavra. E qual era? Profetizar. Aí aqui lá vai a palavra, não é nada teológico não. Deus às vezes permite vales na nossa vida para a gente levantar alguém. O próprio Salomão mesmo diz que é melhor andar dois, porque se um cair, um ajuda o outro. No frio, um aquece o outro. E o cordão de 3 dobras é mais difícil de se arrebentar. A Bíblia diz que o diabo anda bramando ao nosso redor, como um leão procurando a quem possa tragar. E eu fui estudar a cadeia do leão. O leão só brada no meio da manada, porque ele sabe que na manada tem animal com a pata ferida, tem animal com a pata machucada. Mas se a manada estiver junta, o leão não ataca. A manada junta bate nele e mata ele. É que lá vai a palavra, lá vai. Eu acredito que ninguém aqui nessa reunião veio sozinho. A maioria veio aqui acompanhado. Teve gente que nem viria, mas alguém
disse: vamos lá, que Deus vai visitar a gente, vamos lá, que Deus vai falar pra gente. E tem gente aqui cansada, mas ainda está vivo, ainda está crente, ainda tem glória a Deus na tua boca. É Jesus dizendo: eu coloquei alguém do teu lado, e nas horas que você desanimar, Ele diz: vem que eu vou te aproximar para o propósito. Vai ter gente que Deus vai levantar, vai pegar na tua mão dizendo: vamos orar, vamos buscar, vamos ir para o monte. Mas desse jeito você não vai ficar. E a gente conhece de Bíblia, Ezequiel não podia tocar em nada morto, porque é profeta, é sacerdote. Só que Ezequiel entende que a unção de Deus ainda estava liberada sobre aquela nação. É osso, gente. Como é que tem unção? Você já viu osso ter unção? Difícil. Mas eu olho para a Bíblia, Eliseu morre. Diz a Bíblia que não havia mais covas para poder colocar. Cavaram onde Eliseu estava. E diz a Bíblia que quando o soldado toca nos ossos de Eliseu, qual é a palavra? Ressuscita. Se a unção tivesse na pele, a pele já tinha sido comida. Mas a unção estava liberada sobre os ossos. É a palavra que eu tenho para alguém nessa noite. Talvez você não canta mais como cantava, talvez você não jejua mais como orava, mas a unção de Deus ainda está liberada sobre a sua vida. Talvez a voz do teu adversário dizendo: está caído, está quebrado, vai voltar para trás, você pecou, você falhou. Aí eu lembrei de Jeremias capítulo 18, o vaso está quebrado, mas ainda está na mão do oleiro. É isso que você tem que dizer para o diabo hoje: eu estou caído, estou quebrado, mas eu estou na mão de Deus. E tem gente aqui que Jesus está dizendo: hoje o meu sangue te lava de todo pecado, hoje o meu sangue te purifica de toda imoralidade. Se alguém tem glória a Deus para dar, a glória desta última casa será maior. Aí o texto diz que Deus aparece para o profeta e fala bem assim: porventura, Ezequiel, podem esses ossos viver? Gente, Deus sabe, Ezequiel sabe que Deus podia com uma palavra mudar toda a situação do vale. Com uma palavra de Deus o vale voltar tudo ao normal. Só que Ezequiel entende que tem problemas que não convém a ele resolver. Tem problemas que convém deixar na mão de Deus. Aí cá para nós aqui, a gente tem um sentimento muito pessimista. Todas as vezes que Deus fala com a gente pensa: essa semana agora vai, desanda e nada. Ano passa e a gente fala: Deus, e aí? Como é que vai ser? E a gente tem hora da vida da gente que a gente coloca Deus contra a parede, porque o vale parece que dá aqui um nó aqui dentro da garganta da gente. A gente não consegue ter força para mais nada, para orar. Só que Ezequiel entende que a responsabilidade de mudar o ambiente que ele estava convinha para Deus. A ordem de Deus era para o profeta só profetizar. Aí diz o texto: enquanto eu profetizava, houve um barulho. Você percebeu que só foi o profeta obedecer a voz de Deus, Deus nem esperou ele chegar a profetizar, o vale já estava sendo movimentado naquele lugar. Aí que lá vai a palavra: enquanto você se prontificar a obedecer a voz de Deus, antes mesmo de você chegar naquele ambiente, as coisas vão começar a ser mudadas. Ah, isso é profético, é só para quem crê. Enquanto você se manifestar a obedecer a voz de Deus, e Deus nunca quis filhos de sacrifícios, Deus só quis filhos obedientes à sua voz. Aí percebe, enquanto você se prontificar a obedecer a voz de Deus, Ele da tua casa eu cuido, da tua vida eu cuido. Jesus mesmo diz: buscar o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. E mais abaixo Ele diz: vocês estão preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Essas coisas eu dou. Enquanto você obedece a minha voz, eu cuido de você, eu visto você, eu calço você. É profético, é só para quem crê. Enquanto você se posiciona a obedecer a voz de Deus, Ele diz: eu já entrei na tua casa, eu já entrei na tua vida, eu já entrei no teu trabalho. Enquanto você se prontifica a obedecer a voz, Ele diz: já cheguei lá. Aí o texto diz que quando o profeta profetizava, houve um ruído. Gente, barulho incomoda, dependendo da altura que se é liberada.
Barulho tira a nossa paz. A gente que mora em apartamento sabe que tem regras. Determinado horário não pode ter som. Se dependendo da situação, você é até multado. Então entenda que barulho incomoda, mas só foi o profeta se movimentar a obedecer a voz de Deus que houve um barulho. Aí cá para nós aqui tem hora, gente, que Deus precisa movimentar algumas coisas na nossa vida. E quando Deus começar a movimentar, vai gerar barulho, vai gerar atrito, vai tirar a tua paz. É você se posicionar com Deus. Quem nunca viveu isso aqui, você tomar uma postura com Deus e a coisa apertar. Você se dizer, eu vou entregar mais para Deus e a coisa apertar mais ainda. Porque quando você não se prontifica a viver a plenitude do propósito de Deus, nenhum diabo se preocupa com você. Mas quer ver você se movimentar, obedecer a voz, a coisa aperta. E eu estou pregando para a gente aqui que por obedecer a voz de Deus a coisa apertou. Começou a vir barulhos. Tiago 5,11 diz: ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor Deus deu para ele. Ouvir e ver, dois estados. Se eu falar para você que Deus está permitindo ouvir do teu primeiro estado, e a primeira notícia que estão dizendo é que você está desanimando, que você está fraco, está um barulho daqueles na tua vida, mas alguém está olhando para você e está dizendo, olha, até está tendo barulho na vida dele, mas quando eu vejo ele está crente. Até está acontecendo algumas coisas na vida dele, mas quando eu penso que ele vai voltar para trás, eu vejo ele mais fiel. E tem gente que não está entendendo isso aqui, porque nem tudo na nossa vida é o diabo. Tem coisas que é Deus. E deixa eu falar algo aqui: Deus vai permitir alguém ouvir do estado que você está vivendo. E o estado que você perdeu é o estado que está dando tudo errado. Mas há uma segunda notícia: e viste o fim que o Senhor Deus deu para ele. Porque só quem consegue suportar o processo é quem aguenta no início. É Jesus dizendo para alguém: suporta dizer o que estão dizendo a tua vida é o teu respeito. Mas tem gente que vai acordar cedo e não vai entender a honra que ele vai fazer na tua vida, a porta que ele vai abrir, a bênção que ele vai te dar. Deixam falar que perdeu, deixam falar que ruiu, mas um dia Jó viu os amigos dizendo: Jó, os camelos se foram, as ovelhas se foram, os filhos se foram, mas Jó está dizendo, e de repente o Senhor virou o cativeiro de Jó. É a palavra que eu tenho. Alguém chegou aqui com uma notícia de morte, alguém chegou aqui com uma notícia de perda, mas Deus vai virar o cativeiro. Ele vai até alguém encher a casa de glória. Ele vai virar o cativeiro. Aleluia. Aí o texto diz: enquanto eu profetizava, houve um reboliço no meio do vale. Gente, você talvez sabe o significado da palavra reboliço, mas eu, quando localizei, eu me encontrei, eu me encantei. Reboliço quer dizer bagunça. Gente, tem lógica isso aqui. O profeta profetizar e aconteceu uma bagunça no meio do vale. O profeta se posicionar a obedecer a voz de Deus, profetizar, e de repente aconteceu uma bagunça. Ah, se você pegar isso aqui, para o profeta é bagunça, mas para Deus é osso colocando de volta no mesmo lugar. Eu vou com a palavra de Deus para alguém que vai encher essa casa de glória. Talvez você chegou aqui com a tua vida toda bagunçada. Talvez você chegou aqui com a situação dando tudo errado, mas a palavra que eu tenho para alguém nessa noite é essa, e lá vai, sem medo de errar a profecia. É Jesus dizendo que para você é bagunça, mas para mim eu estou colocando tudo de volta no mesmo lugar. Aí eu estou nessa palavra. É Jesus dizendo: para você é bagunça, mas para mim eu estou colocando tudo de volta no mesmo lugar. E aqui lá vai a palavra profética para quem crê. Quem sabe hoje é o dia dele mudar a situação da tua vida. Quem sabe hoje é o dia dele abrir a porta. Quem sabe hoje é o dia dele passar uma vassoura santa na tua vida e começar a colocar tudo no lugar de volta. Aleluia. Fica de pé, por favor. Aleluia. Eu já estou encerrando a minha fala.
Eu estou sentindo uma glória de Deus aqui. Eu estou sentindo que esse ambiente vai começar a ser tomado aqui. Você vai pegar esse detalhe desse texto aqui. A Bíblia diz que quando ele profetizou, de repente o vale começou a se movimentar. Tendão começou a juntar com carne. A pele começou a se estender por cima. Só que pega uma realidade nesse texto aqui. Alguém vai entender isso aqui? A única coisa que o profeta consegue enxergar é pele. O profeta não consegue enxergar tendão. O profeta não consegue enxergar nervo. Talvez a gente até às vezes na vida a gente usa a expressão que a gente está com nervo à flor da pele, mas nervo a gente não enxerga. Só que a mudança que Ezequiel viu aqui, ele viu até o que remete do lado de fora, o lado interior. Só que a mudança não começou do lado de fora, a mudança começou... Ah, você não está aqui não. A mudança não começou do lado de fora. A mudança primeiro começou aqui dentro. É a palavra que eu tenho para alguém nessa noite. Jesus vai curar tuas emoções. Jesus vai curar essa ansiedade da tua vida. Esse sentimento de depressão vai começar a ir embora. Porque no vale da tua vida vai acontecer um reboliço. E tem gente que não está entendendo que na posição que você estava já tinha juntado tudo, já tinha voltado para trás. Mas você ouviu tanto Deus falar com você hoje que a mudança começou aqui dentro, mas ela vai externar também do lado de fora da tua vida. Pedro andou 3 anos com Jesus, mas a visão dele só via vista pelo lado de fora. Andou com Jesus 3 anos, mas na primeira oportunidade nega. É gente que só adora Jesus pelo aquilo que ele dá, pelo físico daquilo que ele oferece. E é notório ele acreditar na fala de Jesus, porque Jesus fala assim: olha, abandona tudo aí. Pedro nunca mais dependeu da pesca, porque o mesmo Deus que chama a gente, ele garante. Quando Deus exige um posicionamento de você, vai, porque lá ele vai estar te esperando. Pedro, ele diz: Senhor, estão vindo aí cavar, cobrar impostos. Jesus diz: menciona, vai lá na boca do peixe, pesca, lá vai ter moedas, você paga o meu e paga o teu. Só que na primeira oportunidade de viver a plenitude, de reconhecer o Deus que ele servia, ele nega. Só que Jesus não é como a gente. Jesus ressuscita, mas a primeira pessoa que ele procura é Pedro. Ele diz: Pedro, você até do lado de fora me adorou, mas eu vou mudar o lado de dentro de você. A Bíblia diz que Jesus fica por volta de 40 dias com eles. Ele vai ensinando a eles, ele sobe ao Pai em ascensão aos céus. Ele diz: olha, ficai-vos em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E a Bíblia diz em Atos Apóstolos capítulo 2: estavam todos reunidos no cenáculo, e de repente veio do céu o som de um vento veemente impetuoso, e encheu a casa aonde eles estavam sentados. A multidão que estava lá está pensando: está todo mundo embriagado, está todo mundo alcoolizado. Aí Pedro, agora mudado por dentro, ele vai e ele pega o livro de Joel, e ele prega, ele vai dizer que nos últimos dias os jovens terão visão, os velhos correrão e não se cansarão, os filhos profetizarão. Aí agora o Pedro, mudado pro lado de dentro, ele faz o apelo, e 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. É a palavra que eu tenho. Deus primeiro vai te levantar, mas depois de te levantar, se prepare, tem uma nação te esperando, tem uma casa te esperando, o ambiente aonde você está, se prepare, será mudado, será mudado, será mudado na tua vida. Você consegue levantar as mãos? Você consegue expressar por 1 minuto uma adoração a Deus? Porque Deus me disse que vai encher tanto crente aqui hoje, pastor Marcelo. Eu estou debaixo de uma unção liberada por Deus aqui neste altar, para dizer para crente que chegou nesta reunião aqui com um sentimento de estabilidade, pensando em voltar para trás, porque o vale te estacionou. Mas tem gente, pastor Marcelo, que vai chegar para o Senhor a partir desta reunião e vai dizer: pastor, Deus falou tanto comigo hoje que não dá para ficar mais parado. Eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Esse é para evangelizar, eu vou. Você vai limpar a igreja, eu vou. Mas eu estou prontificado aqui a fazer a vontade de Deus sobre a minha vida. Feche os seus olhos, Senhor Deus e Pai. Aqui está a tua igreja que ouviu a tua voz, ó Pai. E um bom Pai que não despede os seus filhos de mãos vazias, Senhor. Pai, a tua palavra foi pregada, e conforme aquilo que o Senhor me entregou sobre esta palavra, Deus,
Aqui está a tua igreja que ouviu a tua voz sendo liberada, Senhor. Entende, Pai, que exigimos de nós um posicionamento para nós sermos usados na tua presença, para nós sermos tocados pelo Senhor e alcançar outras vidas, que através do posicionamento que nós tomamos diante do teu altar, diante da tua presença, o Senhor possa fazer uma bagunça, um reboliço na nossa vida, mas que nós viemos entender que o mesmo Deus que colocou nós no vale é o mesmo Deus que vai nos fazer andar para a glória de Deus. E eu quero conhecer você que ainda quer entregar sua vida para Jesus. Você que está passando um vale que só Deus. Há 3 tipos de vales: o vale que o diabo provoca, o vale que eu provoco com minhas próprias mãos, e o vale que Deus permite. Esse vale que você está passando, às vezes você até provocou com as suas próprias mãos. Talvez você está aqui nessa situação também no vale que Deus permitiu você passar. E você está entendendo que daqui para frente não dá para arredar o teu pé, se você não deixar esse Senhor do vale tomar conta da sua vida. Eu quero perguntar: cadê você que quer entregar a sua vida para Jesus? Você que ouviu essa palavra, que entende que Ele tem uma obra para fazer na sua vida, e Ele quer mudar a história de pessoas aqui essa noite. Cadê você que ouviu essa palavra? Eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero orar por você. Você que entende que Deus está te chamando para um novo posicionamento, entende que da forma que você está não dá para ficar. E depois dessa reunião aqui, se prepare, porque Ele vai mudar a tua vida. Cadê você que quer entregar a sua vida para Jesus? Você que ouviu esta palavra, o Espírito de Deus te chama agora. Sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Quero ser profeta de Deus para a sua vida. Cadê você que eu vou? Em nome de Jesus. Eu te chamo em nome do Pai, eu te chamo em nome do